cidade, irmãos, talvez conhecida pela igreja, irmãos, que na qual o próprio Senhor Jesus, chamando, Mateus, uma vez só, irmãos, e partindo dali, começou a seguir a Jesus, juntamente com os seus discípulos, irmãos, e vimos, irmãos, ao seguir a palavra, que Jesus, irmãos, chegou em casa, juntamente com os seus discípulos, e também os pecadores e publicanos, e Jesus sentou à mesa com eles. Nos fala assim que, irmãos, vendo, irmãos, aqueles fariseus, irmãos, olhando para Jesus, disse aos seus discípulos: por que o seu mestre come com os pecadores e publicanos? Jesus, irmãos, logo, irmãos, discernimento, irmãos, e disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós éramos doentes, eu e você, irmãos, todos nós éramos doentes, escravo do pecado, irmãos, precisando na qual de um médico. E Jesus, irmãos, ele, irmãos, talvez, irmãos, ele não estudou medicina, porque, irmãos, ele não veio examinar o corpo por fora, mas o que estava lá dentro do homem, que quanto tempo, irmãos, aquela doença lá no jardim do Éden, irmãos, desde lá, quando o inimigo, irmãos, tomando a boca da serpente, irmãos, enganou a Eva e também o Adão, e eles caíram no pecado, e essa doença maldita, irmãos, e essa doença, irmãos, que de lá para cá, e, irmãos, que na qual o homem, eu e você, com raiz pecaminosa, todos nós, diz a palavra do Senhor, nós pecaram, irmãos, estamos destituídos da glória de Deus, irmãos. Mas nós estávamos destituídos, mas hoje, irmãos, o médico por excelência, o médico dos médicos, aquele que desceu do céu, ele falou: eu vou descer e salvar todos a eles, aqueles que creem em mim serão salvos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Não é o mérito meu e você, irmãos, é o mérito do grande Rei dos Reis e o grande médico que na qual pisou na terra, ele sacrificou a sua vida, deu o seu sangue para nos salvar, para nos sarar dessa enfermidade. Ei! E não precisa muito não, é só apenas crer no Calvário, crer no sacrifício do Senhor Jesus, é somente crer e mesmo estar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. O médico dos médicos, irmãos. Talvez, irmãos, os médicos, irmãos, terreno, ele, irmão, para fazer aquele check-up, irmão, porque às vezes a gente precisa, irmãos, de ir aos médicos, irmãos. Talvez a gente necessário, irmãos, porque eles estudaram, irmãos, e a gente muitas vezes vai lá. Mas o médico dos médicos te acompanha 24 horas com você, comigo e conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez o médico, irmãos, terreno, ele precisa também fazer alguns exames. Mas Jesus, irmãos, ele não precisa fazer exame. Sabe por quê? Os seus olhos como chama de fogo faz, irmãos, uma vasculha como raio-x de alto a baixo, conhecendo o seu e a nossa necessidade, os nossos pecados, e uma palavra ele fala: você precisa do sangue, do meu sangue, para ser curado dessa enfermidade maligna do inferno, que na qual todos nós estávamos presos, mas hoje fomos libertos e curados
pelo sangue na cruz, no Calvário, perdoado, e logo, irmãos, nós estaremos junto com Ele para toda a eternidade. E assim, irmãos, nós, a igreja do Senhor, glorificamos e exaltamos, porque Ele vive e reina para toda a eternidade. E assim, irmãos, corremos com alegria, exaltamos a Ele, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém.